Shalom, shalom, amados. Márcia Schockman aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam muito bem-vindos ao nosso pós-culto Glória de Sião Internacional. Nós traduzimos agora o culto e tem muitas coisas para compartilhar. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E o Brasil vai avançar. E o som do Brasil vai ser equalizado. E o Brasil vai entoar e engrandecer o nome de um só Deus, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus, tu és bom. Deus, tu és bom. E o Brasil vai corresponder com essa tua bondade em nome de Jesus. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2024 e hoje é um dia de nós celebrarmos a nossa nação simplesmente porque queremos fazer uma foto do patriotismo brasileiro. Amém? Se você está assistindo agora, você já pode acessar nas redes sociais o Rio Verde e Amarelo que esteve na Avenida Paulista no dia de hoje. Então, vamos lá. Durante o louvor, nesse culto de hoje, durante o batismo, um senhor que foi batizado, ele é um dos vigias, um dos seguranças lá do Glory of Zion, e pelo que eu entendi, ele é o primeiro batismo dele, ele se decidiu pelo Senhor. E quando ele desceu as águas, o Senhor trouxe uma palavra sobre ele, que os seus, o que fala isso bastante, né? Que o seu passado pode te quebrar ou pode te fazer, em inglês. Ou seja, o teu passado, ele pode te destruir ou ele pode te ajudar a avançar. Ele pode te edificar, vamos dizer. Então, o teu passado pode te destruir ou o teu passado pode te edificar. E certamente eles conhecem a história desse senhor. Então, veio para ele, a gente podia ver na face dele a emoção e a necessidade de ouvir aquelas palavras. Porque muitos de nós saímos de lugares muito terríveis. Nós temos passados, assim, de muito pecado, de muitas consagrações, de muitos erros, de muitas falhas e fracassos. E aquilo, às vezes, vem sobre nós como um jugo, como um peso, como um fardo, como uma condenação que parece nunca ir embora. E o Senhor estava dizendo para ele e para nós, sim, nós somos seres falhos, nós fracassamos muito, nós somos muito fracos, nós pecamos muito, mas nós olhamos para trás e se nós trouxermos essa destruição do passado para hoje, como um peso e uma condenação, isso pode nos destruir. Por outro lado, se nós olharmos para o nosso passado e virmos aquilo que nós fizemos, olhar para Deus e deixarmos Deus trabalhar no que nós somos hoje, ainda que Ele venha a quebrar o vaso, Ele o fará novamente. E o nosso futuro será edificado, porque de lá de trás, nós, ao passarmos por essas águas lameadas e turbulentas, Deus gera força. Ele gera em nós um testemunho para que muitos outros, como nós éramos, possam vir e atravessar, sair do Egito, atravessar o deserto, receber a palavra de Deus, receber o renovo de Deus, receber a restauração e o refrigério e ainda chegarmos guerreiros na terra prometida. Amém? No meio de tudo isso, o Senhor, o que falou assim, sabe, gente, a gente conhece Deus como o leão de Judá, o Cordeiro de Deus, e enquanto ele estava batizando uma senhora que se chamava Lilis, o nome dela é Lírios, né? Lily, em inglês isso é um nome feminino. E ele falou assim, trouxe a palavra para ela, que a gente se apropria aqui. O lírio, ele é dos vales, mas Deus está pegando o lírio dos vales e levando para o topo da montanha. E repare que hoje nós vamos falar de montanha, vamos falar de caminho, e vai fazer sentido quando a gente juntar tudo. E quando o Keith terminou de profetizar sobre a vida dela, o Chuck veio e disse assim, e quando esse lírio estiver plantado no topo das montanhas, vendavais soprarão. Eu vou acrescentar uma palavra aqui, vou misturar uma palavra
de outro conhecimento junto com a do Chuck. Ele falou assim: os ventos soprarão e removerão o joio e deixarão o trigo. Eu vou acrescentar: o trigo permanece, porque o trigo se dobra diante do vento do Espírito, enquanto que o joio fica lá de pezinho. Então, o joio, o orgulhoso, o soberbo, aquele que é joio no meio do trigo, será arrancado, mas o trigo receberá o vento de Deus, se dobrará, se prostrará, mas não será arrancado. Receberá o refrigério do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Chuck disse que, a partir de abril, nós estaremos numa montanha-russa. Os Estados Unidos vão entrar numa montanha-russa. Ele disse assim: nós não vamos poder abortar esse processo. Não adianta nós queremos abrir mão dele, desviarmos do caminho, sair do carrinho, não tem como. Nós estamos, como nação, ele disse, os Estados Unidos estão numa montanha-russa, não dá para abortar. Então, aceite o fato de que vamos passar por muitos vendavais, tempos bem turbulentos. Garra firme, aperta os cintos, o piloto não sumiu, mas nós vamos ter de aprender a viver dentro desses tempos turbulentos e vencermos dentro desses tempos turbulentos, em nome de Jesus. Amém? E como é que a gente vai fazer isso? Daqui para frente, até a Páscoa, nós estamos entrando num tempo de preparo. E esse tempo ele vai ser passo a passo, a passo, a passo, a passo. Não adianta sair correndo. Não precisa sair correndo. É um passo de cada vez. E nós declaramos que o Brasil está no processo e que nós não vamos abortar este processo. O processo não será impedido, não será interrompido, não será destruído. O processo vai acontecer, ainda que seja difícil, mas nós vamos chegar lá, declare, o Brasil vai chegar lá em nome de Jesus. E você está num processo. Nós estamos em processos individuais para chegar na nossa promessa. Declare, eu chegarei lá em nome de Jesus. Passo a passo, a passo. E aí veio uma outra visão de que Deus, ele move montanhas. E muitos de nós, no nosso trajeto do passo a passo, vamos nos declarar como uma montanha. E o Chuck disse o seguinte: nós vamos ter de fazer escolhas nesse nosso processo. Nós vamos ter de escolher se vamos subir a montanha, se vamos dar a volta na montanha, se vamos cavar e atravessar por dentro da montanha, ou se vamos declarar, dizer para a montanha, vai para lá, para que ela se mova. Seja qual for o método, seja qual for a estratégia que Deus vai dar para cada um de nós, seja qual for a estratégia para o Brasil, nós vamos atravessar e nós chegaremos lá. Nós chegaremos na promessa de Deus para o Brasil, nós chegaremos no destino de Deus para o Brasil, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Muito bem. Nada é impossível para Deus, certo? Sim, amém? Sim. Então, o Senhor, alguém viu, eu não sei se eu entendi muito bem, para fazer o que eu consegui anotar, alguém viu que nessa caminhada, alguém via muitas brechas, era um buraco de chão, um gap, um buraco, e as pessoas, a senhora, ela escutava as pessoas dizendo, como é que eu vou chegar lá? Qual é a estratégia? Como é que faz? Eu não estou entendendo, não estou entendendo. Qual que é o caminho e tudo mais. E o Senhor virava como resposta e dizia, eu sou. E o povo continuava, qual é a estratégia? E Deus falava, eu sou. E o povo falava, qual é o caminho? E Deus falava, eu sou. E o povo falava, como é que vai ser isso? E Deus falava, eu sou. Ai, de procurar outros métodos. Eu sou o caminho, eu sou a estratégia, eu sou a logística, eu sou o caminho. Eu sou o poder que vai fazer tudo acontecer. Eu sou. Confie no eu sou, pois ele colocou rios de águas vivas dentro de nós, que ainda não foram acessadas. E Deus quer acessar esses rios de águas vivas para que elas possam subir, transbordar e jorrar sobre todos os que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém? Alguém viu também que nesse trajeto e neste caminho, as pessoas estavam andando no cimento molhado e não percebiam, e em algum momento ficavam com medo de alguma coisa, paralisavam, ficavam naquele cimento molhado, e aí, lógico, o cimento secava e elas ficavam ali presas.
E o Senhor dizia, não por poder, não por força, não por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O medo está te aprisionando. Livre-se do medo. Identifique qual é o seu medo. Peça ao Senhor para que Ele te ajude, para que você esteja liberto. Senhor, nós pedimos perdão pelo medo do Brasil não avançar, pelo medo que nós temos por ver, não conseguir enxergar uma saída. Senhor, perdoa-nos pelo medo. Liberta-nos, Senhor. Solta os nossos pés desse cimento molhado, em nome de Jesus. E ajuda-nos a avançar na esperança e na fé. Ainda que não possamos ver, nós vemos ao Senhor. E porque vemos ao Senhor, nós avançamos. Nós cremos na Tua palavra, nós confiamos. Nós venceremos. Em nome de Jesus, seremos libertos. Porque o nome de Jesus é um nome que nós levamos. Ei, Barzilai, é o nome de Jesus que está sobre ti. E é o nome sobre todo nome. Nós não vamos ficar presos nas cadeiras de rodas espirituais ou emocionais ou físicas ou sociais. Nós vamos deixar não vamos deixar que o passado defina o nosso futuro. Nós vamos deixar Deus definir o nosso futuro. É a palavra de Deus que define o nosso futuro. É a vontade de Deus, o desígnio de Deus, o desejo de Deus que vai estabelecer e decidir e determinar o nosso futuro. Em nome de Jesus. Sim e amém. O que era não é mais. E o que é será novo. O que é já é novo. Vamos declarar isso? O que era do Brasil, o que era o Brasil, já não é mais, em nome de Jesus. Porque o que é algo novo da parte do Senhor, em nome de Jesus. Sim e amém. O Senhor nos chama para uma nova parceria com Ele. Ele diz assim, eu os convido para entrar numa nova parceria comigo. Você está disposto a obedecer tudo que eu falar? Você está disposto a falar tudo que eu pedir para você falar? Você está disposto a comandar, a obedecer os meus comandos? Você está disposto a abrir as portas que eu mandar você abrir? Você está disposto a trabalhar nas estratégias que eu te der? Brasil, isso foi uma palavra para cada um de nós. Agora vamos perguntar ao Brasil. Brasil, quero entrar numa nova parceria contigo, diz o Senhor. Você está disposto a abrir mão dos seus prazeres, dos seus deleites para obedecer o Senhor em tudo? E nós, como brasileiros, vamos profetizar, dizer, sim, Senhor, nós estamos dispostos a ouvir o que o Senhor tem a dizer e a te obedecer em tudo. Nós estamos dispostos a falar tudo que o Senhor nos mandar falar, no tempo que o Senhor mandar falar, do jeito que o Senhor mandar falar. Nós estamos dispostos a ouvir as suas estratégias e obedecê-las. Nós estamos dispostos a ouvir e obedecer aos teus comandos. Nós estamos dispostos a receber todas as chaves que o Senhor tem para nos dar. E nós abriremos todas as portas que o Senhor tem para que nós abramos. Venhamos a abrir em nome de Jesus. Porque alguém viu também uma chave. Cada passo que nós dávamos, recebíamos uma chave. E em um momento, outra pessoa viu um molho de chaves. E nós precisamos estar atentos, porque o Senhor está nos dando chaves. Também receba as chaves que o Senhor tem para ti. E no momento certo, quando você passar pelas portas que precisam ser abertas, abra essas portas. Seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus para abrir as portas que Ele tem para serem abertas. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Muito bem. Chuck, num dado dia, estava caminhando pela glória de Deus. Uma prática que ele faz, que nós talvez devêssemos adotar. Ele lá, dentro do ministério todo, da propriedade toda, do prédio, fora do prédio, pelo menos uma vez por semana, ele vai a todos os quartos, a todas as salas, a todo o canto, toda a despensa. Ele anda tudo, ele anda, e o Senhor vai mostrando para ele coisas no Espírito. E aí, um dia ele estava num corredor, lá no fundo, tinha um quarto lá, uma sala, e ele entrou
falou que, puxa, tem alguma coisa que está fora do lugar aqui, tem alguma coisa que está inacabada aqui. Então, ele foi e reuniu a sua equipe, eram coisas no espírito e coisas no físico. Então, os intercessores foram, os adoradores foram, o pessoal da manutenção foi, e arrumaram, organizaram tudo, oraram, fizeram tudo que tinha que fazer naquele lugar. E aí, ele foi, de novo, ele faz essa checagem para ver se está tudo feito, se está tudo no tempo certo, se está tudo bem organizado, se está tudo funcionando como deveria. Ele inspeciona tudo. Ele é um bom administrador de tudo que Deus deu para ele, em suma, né? Então ele chegou lá, entrou e falou: nossa, o lugar tá um brinco, tá limpíssimo, tá organizado, tá perfeito, tá pintado, não tem nada fora do lugar, mas alguma coisa tá fora do lugar, no espírito. Então o Justin estava com ele e ele falou assim: vamos dar uma olhadinha nesse armário. Então eles abrem o armário, lá os armários, você consegue entrar nos armários, né? Tem armário que entra, tipo um closet. Então ele entrou no armário e ele viu uma pilha de prato de bateria. Como é que chama prato de bateria, irmão? Por gentileza. Na Bíblia fala que quando a gente não tem amor, a gente é como um símbolo retumbante, né? Um barulho sem sentido. E cadê? Estou esperando aparecer lá. É símbolo que fala mesmo? Então, prato de bateria, é a palavra que eu conheço. Aí ele chamou o Justin, que é músico, e chamou o baterista, que é o filho dele, o Isaac. E ele falou assim: o que acontece quando um prato está quebrado? E eles falaram: olha, o som sai distorcido, aquele tom, timbre, nota, aquilo que ia compor o som total não vai ficar bom, vai ficar distorcido esse som. Vou usar esse termo, tá? Vai ficar distorcido o som. E então, o que o Senhor estava falando é o seguinte: eu tenho dado para o meu povo um som, e esse som está distorcido. Por que esse som está distorcido? Porque o meu povo recebeu muitas palavras, nós recebemos muitas palavras, e nós muitas vezes não sabemos como cumprir e como realizar, como colocar em prática, como Deus vai cumprir essas promessas que Ele traz para as nossas vidas. E Deus pode consertar esse som que está distorcido. É o som que eu preciso ouvir, porque eu já não estou mais ouvindo o som certo. Ou seja, aquela palavra que eu ouvi no passado, porque ela não se cumpriu, eu agora já não consigo mais ouvir o som dela corretamente para reproduzir esse som, para que essa palavra venha se cumprir. É como se a minha esperança adiada fizesse como que a minha esperança adiada fizesse com que eu não consiga mais ouvir a estratégia para o cumprir daquela promessa, daquela bênção que o Senhor tinha me dado. Então, o Senhor disse o seguinte: olha, nós precisamos voltar lá no tempo da promessa, nós precisamos olhar, deixar Deus realinhar e reajustar, trazer para o meu presente realinhada e reajustada, para que nós hoje possamos ouvir o refrasear e o realinhar daquela promessa, para que nós possamos receber e reproduzir um novo som e um novo mover. Então, eu preciso deixar aquele prato quebrado lá atrás, deixar o Senhor me dar um prato novo, no repaginar daquela promessa, para que eu possa usar esse prato agora e avançar num novo mover, liberando o novo som que o Senhor tinha, para que a estratégia venha a trazer o cumprimento daquela promessa. Além da esperança adiada, o que fez com que as palavras fossem distorcidas e o tom e o prato se quebrasse foram circunstâncias da vida e muitas guerras que nós passamos. Então, nós precisamos dizer: Deus, conserta o som do Brasil, conserta o som que eu preciso ouvir, redesenvolve aquela palavra para que eu possa compreender e possa me mover dentro da nova estratégia para o Brasil, em nome de Jesus.
Sem amor, a estratégia não vai se cumprir. Sem amor, a palavra não vai se cumprir. Sem amor próprio, sem amor pelo Brasil, sem amor pelo próximo, sem amor pelo Senhor, nós vamos ser mesmo um barulho dissonante, um barulho horroroso. Ontem nós estávamos na nossa aula foi dada, nosso seminário Mergulho 1, foi ministrado lá na Paulista, estrategicamente no 12º andar, numa sala diferente, que não nos agradou nem um pouquinho, mas então não tinha proteção do som, e ontem na Paulista teve manifestação pró-Palestina, pró-PT, anti-Brasil, anti-Bolsonaro, anti um monte de coisa. E o povo era um punhadinho, até tirei foto, porque era um punhadinho pequenininho, não sei se tinha 50 pessoas ali, máximo 100 pessoas. E eles tinham um caminhãozinho lá com um som, eles não fecharam as avenidas, nada, estavam debaixo do mastro, e o som que saía era um som tão horroroso, gente, era uma gritaria tão terrível, e realmente foi difícil ministrar a aula, e nós lemos o capítulo 1, que é a revelação de Jesus sobre a Paulista, sobre São Paulo e sobre o Brasil. E enquanto eles berravam, nós ensinávamos sobre a glória de Deus, sobre a presença de Deus, sobre a doxa, sobre a kavod, sobre a shekhinah, e ministrávamos sobre a trindade, a unidade absoluta que existe, a honra absoluta que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. E como nós somos chamados para entrar nessa plenitude de Deus, habitando dentro do tabernáculo vivo que é Jesus, e tendo o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós dentro do tabernáculo e o tabernáculo dentro de nós. Todas essas realidades e verdades foram reverberadas pelo som do Espírito em nossas vozes. Enquanto que aquele som era um barulho destrutivo, mas o som do Senhor, creio que foi liberado. Eu me lembro que quando nós lemos o texto, simplesmente o texto de Apocalipse 1, o Senhor mostrava as sementes sendo plantadas na terra. E nós hoje temos as águas vivas, nós vamos caminhar por aquela terra hoje, pisar aquele chão, nós temos águas vivas para regar essa semente da palavra de Deus. Amém? E Deus vai mudar o som do Brasil. Será um som de glória, um som de palavra de Deus, um som do nome de Jesus. E essa nação será liberta sim, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o Chuck, quando ele começou a pregar, e eu já vou pedir perdão por não conseguir trazer toda a palavra dele, mas eu tirei vários prints, depois eu posso mandar para vocês os prints, quem quiser me pede, e eu não poluir lá no grupo. Eu acho que 90%, acho que quase todos, acho que faltou 1 ou 2 prints, que eu não consegui porque a minha internet está meio lenta, gente, então às vezes fica embaçado, eu fico esperando o print ficar claro para poder fazer uma foto boa. Então, eu perdi uns 2 slides, mas aí você pode colocar no Google, ele traduz para você o slide, porque eu não consegui falar, tá bom? Então, o Chuck começou a falar sobre a esperança adiada adoece o coração. E ele falou assim, que então tem tudo a ver com tudo que aconteceu durante o louvor. Ele falou, nós temos falado sobre tempo, sobre posição, posicionamento, sobre lugar, e que a promessa, ela depende de nós estarmos no tempo certo, no posicionamento certo, no lugar certo. E nós guerreamos melhor quando nós estamos firmados na rocha, óbvio, né? E existem situações muito difíceis que estão por vir agora a partir da Páscoa. E nós precisamos aprender decidir como é que nós vamos depender de Deus, como é que nós vamos confiar em Deus, no meio, como é que nós vamos permanecer plenos no meio dos abalos que estão para por vir. E em meio não só dos abalos que nós já tivemos, mas no meio dos abalos mais fortes que estão por vir. E realmente, os profetas estão todos falando de abalos agora para os Estados Unidos. E eu escutei ontem de palavras interessantes de abundância para o Brasil nesses 4 anos do governo Lula, e muita, se ele durar até o fim, não sabemos, mas que o Senhor, foi o Rebolo que deu essa palavra. Eu não conheço o track record do Rebolo, se dá certo, se ele erra, que tipo de palavra ele costuma entregar. Mas a irmã trouxe, então vou passar para vocês,
que nos 4 anos do governo Lula nós vamos ter muita abundância, que o Senhor vai nos permitir encher os celeiros, enquanto ainda dá. Nos 4 anos seguintes nós teremos fome, nós teremos falta. Faz o que você quiser com essa palavra. Eu acho que é por isso que tantos profetas aqui no Brasil têm perguntado, e no fora também, eles têm falado, vocês já encheram a dispensa? Vocês estão reunindo, estão juntando alimento? Porque nós precisamos juntar alimento. E muitas pessoas estão dizendo, não, Deus não confirmou isso na minha vida, amém. Não precisa, você tem que ouvir o Espírito Santo. Todos nós precisamos ouvir as palavras dos profetas e ouvir o Espírito Santo para saber como proceder. Porque Deus é que sabe, se amanhã eu vou morrer, para que eu vou juntar? Talvez eu esteja juntando pelos meus vizinhos. Mas Deus sabe, então se Ele mandar você juntar, aprenda como fazer, junte. Tenha para você e tenha para outro. E se Ele falar, não, você não precisa, então não precisa, não tem problema. Apenas ouça o Espírito Santo e não diz que é falso profeta, então você não vai fazer. Só uma pergunta para o Espírito Santo. Né? A gente vai ser julgado na mesma medida com a qual nós julgamos. Então, cuidado. Então, vamos passar por tempos difíceis. E Deus diz que vai... Eu não entendo as minhas anotações. Ele falou cada coisa incrível que eu estava no meio de escrever e eu tinha que prestar atenção. Para falar e traduzir, não conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não é novidade. Vamos lá. Caos, processo do presente. Não sei o que é isso. Isso tudo esperando algo que não vimos vindo ainda. Bem, ele falou de Abraão, ele usou o texto de Romanos 4, 18 a 22, falando que Abraão não perdeu a fé. Ele não enxergou, ele não chegou a ver a plenitude da promessa que foi dada para ele, mas mesmo assim ele não perdeu a esperança, e porque ele não perdeu a esperança, ele se moveu em fé. Agora, Abraão fez isso com muitos fracassos pelo caminho, porque ele tentou ajudar Deus, deu ruim, ele deu a esposa dele para o rei dos filisteus, e ele foi uma desgraça, ele fez um monte de coisa péssima. Mesmo assim, Deus não abortou a promessa. E mesmo ele tendo errado, ele acreditou. Isso lhe foi imputado por justiça. As pessoas têm que ter fé. Os erros não atrapalharam. Lógico que trouxeram um monte de consequências horríveis, que a gente vê até hoje em operação. Mas Deus não abortou o plano, Deus não abortou a promessa. E Abraão está lá na lista de Hebreus dos heróis da fé. Então, não desanime, né? Deus usou a semente que Abraão tinha, apesar de Abraão não enxergar aquilo em operação, e mesmo assim Deus usou a semente e a promessa veio à luz. Eu preciso aprender a guerrear pela promessa com esperança. E Deus está trazendo um ativamento, um avivamento do profético para esses tempos. Mas nós precisamos entender a mente e o coração de Deus para aprender a profetizar. A palavra de Deus, ela é ativa, ela está ativa e ativada em nós. E nós precisamos alinhar as nossas motivações. A nossa boca é extremamente perigosa. Ela pode ser usada para curar ou para destruir. E nós temos tido muitos pensamentos muito negativos. E esses pensamentos negativos e essas palavras e críticas, tudo que a gente fala, vai salvar. Comece a avaliar, perceber aquilo que nós falamos. No seu dia a dia, quando você conversa com alguém, perceba se as suas palavras são negativas, são de crítica, são de calúnia, de difamação, são de destruir o caráter de alguém, é porque o inimigo tudo, é porque tudo é ruim, tudo vai morrer, tudo é uma desgraça. Comece a perceber isso, porque o Tiago falou assim que quando nós somos extremamente negativos, nós estamos, na verdade, partindo de um espírito do medo. O medo gera essa negatividade. A gente tem dificuldade de ser positivo porque a gente não consegue enxergar, ou seja, a sua esperança já adoeceu. A sua falta de esperança já adoeceu o seu coração.
você já está tão apavorado, nada nunca vai acontecer na sua vida, que tudo sempre vai ser uma tragédia atrás da outra no mundo também e para os outros também. Eu não posso confiar em ninguém, porque uma vez eu fui traído, então nunca mais eu posso confiar em absolutamente ninguém. Todo mundo, ninguém é digno de confiança. Isso é uma coisa extremamente negativa. A raiz está lá no espírito do medo. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão por esse espírito de medo, te pedimos perdão pela conclusão dele em nossas vidas, desse negativismo todo. Te falamos, te pedimos, Pai, tem misericórdia das nossas vidas, nos ajuda a encontrar onde está a raiz desse trauma que fez entrar esse espírito de medo para nós brasileiros, para nós indivíduos, para que nós sejamos curados e libertos desse espírito de medo. Nós queremos ver o que o Senhor tem para a nossa nação, nós queremos que as nossas palavras sejam bênção, sejam bálsamo, sejam refrigério, sejam renovo, e que as nossas palavras tragam o testemunho de Jesus, a palavra de Jesus, para que se cumpra em nossa nação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sim e amém. Nós precisamos entrar em guerra pela nossa porção. A esperança, ela está entrelaçada e ligada com a expectativa. E a fé está ligada e entrelaçada com o objeto da nossa fé. Como é que nós estamos falando? E como vamos receber as chaves que vamos receber a cada passo? Primeiro, precisamos deixar Deus renovar a nossa expectativa, realinhar a nossa expectativa para renovar a nossa esperança. A gente tem esperança e a gente tem uma esperança de que aquilo aconteça de uma certa maneira. Essa é a expectativa da esperança. E nós temos uma fé em quê? Uma fé de que vai fracassar ou uma fé de que vai acontecer porque Deus falou, apesar de eu não enxergar o que está, como Ele vai fazer isso. E a nossa porção não vem assim, caiu do céu. Por isso Ele diz que nós precisamos guerrear pela nossa porção. Ela não vem de mão beijada. E o inimigo, ele está sempre tentando atacar a nossa esperança, atacar a nossa expectativa, atacar a nossa fé e o objeto da nossa fé. Mas quem deixou o inimigo te atacar? Deus é soberano sobre a sua vida? Sim ou não? Responde só sim ou não. Se Deus permitiu, o que será que Ele está fazendo ao permitir que você passe por essa batalha? Será que Ele está te provando, te testando? Então é o seguinte, quando os filhos de Israel, eles foram tirados do Egito, eles passaram pelo deserto, receberam a palavra de Deus, e aí a Bíblia diz em Juízes que Deus não destruiu os povos da terra de Canaã antes dos filhos de Israel chegarem lá, para que eles pudessem aprender a guerrear. Então, se você passou por muitas batalhas na sua vida, eu espero que você tenha vencido algumas. Nós sabemos que não vencemos todas as batalhas. Nós temos a garantia da vitória da guerra. Mas não nos é garantida a vitória de todas as batalhas. E os filhos de Israel perderam muitas batalhas, Abraão perdeu muitas batalhas, José perdeu algumas. Nós perdemos muitas batalhas. Mas os nossos olhos não estão no fracasso do passado, estão em Jesus e na vitória, na promessa da vitória da guerra, certo? O nosso adversário quer minar a nossa esperança para que a fé não seja ativada e avivada. Então, ele vai nos atacar. O que eu faço com esses ataques? Procuro atacar de volta os homens que o inimigo está usando? Que bem vai fazer isso? Nenhum, porque se o inimigo está permitindo Deus te atacar, não adianta você atacar os homens. O que aconteceu quando Israel era derrotado? Quando Israel era derrotado, era por causa das brechas que tinha, por causa dos seus pecados. O que Israel tinha que fazer para ter vitória? Fechar brechas. Então, vamos trazer para o mundo espiritual. Se o inimigo está nos atacando, ainda que ele use vidas, o que nós vamos fazer é pedir perdão porque nós permitimos, nós abrimos brechas na nossa armadura ou na cerca de proteção que Deus tem ao nosso redor, e as flechas puderam entrar. Ok? Pedir perdão, fecha as suas brechas, arranca as cerdas, deixa tudo limpinho, entrega as pessoas que o inimigo está usando para Deus. Se você não consegue amá-las, porque Jesus morreu por elas e as salvou, não ore contra elas, não reze, não amaldiçoe, porque você vai abrir mais com brecha no seu armadura. Então, pare de abrir esse processo de amaldiçoar vidas, abre brechas nas nossas armaduras. Gente. Então, vamos aprender a fazer guerra espiritual. Guerra espiritual é contra o inimigo.
das nossas almas. Não compra almas que o Senhor derramou o seu sangue para salvar. Não importa o que eles estão fazendo, não é da nossa ossada. Nós também fizemos muitas coisas no nosso passado. Deus não nos destruiu, não nos matou por isso. Não, Ele nos deu chances para nós nos arrependermos e nós sermos salvos. Então, se você não sabe orar e amar o seu inimigo, não ore, não faça nada. Só feche as suas brechas, peça perdão ao Senhor, deixa Deus cuidar. Deixa Deus salvar, deixa Deus libertar, deixa Deus transformar. Tudo bem? Então, o inimigo está fazendo, trate com o Senhor e aprenda a guerrear, porque as guerras, elas não vão melhorar, elas não vão ficar mais fáceis, as batalhas não vão ficar mais fáceis, vão ficar mais difíceis. Então, aprende na primeira, para não ter que passar de novo pela primeira 10 mil vezes, até você chegar na segunda, porque não são só duas, são muitas. Então, vá sendo vitorioso, de vitória em vitória, em vitória, em vitória. Vai deixando Deus te fortalecer, vai de força em força, em força, em força. Vai com aquela pequena fé, depois eu tenho uma nova, vai de fé em fé, em fé, em fé. Porque uma é a sua glória aqui e outra é a sua glória lá, e você vai de glória em glória, em glória, em glória, em glória. Nós estamos crescendo, sendo desenvolvidos pelo Senhor, amadurecendo, nos tornando mais íntimos, mais dependentes dEle, dando mais glória para Ele. Amém? E salvando mais vidas para Ele, porque nós somos o seu corpo aqui, o corpo de Cristo veio para salvar vidas, não para destruí-las. Em nome de Jesus. Amém? Não venceremos todas as batalhas, mas a promessa é de vitória absoluta no fim dessa guerra. Sempre teremos uma porta da esperança no vale de Acor, no vale da destruição, no vale da tribulação, no vale das aflições. Sempre haverá uma porta de esperança. Sempre o Senhor tem um escape. Esse escape não é que Ele abortou o processo. Esse escape é que Ele te trouxe um rio de águas vivas para você ter refrigério no meio da sua batalha. Ele trouxe comida do céu para você poder comer, ele trouxe palavra da vida, ele trouxe o alento, ele trouxe um guerreiro para caminhar contigo, ele te deu um alimento espiritual, ele trouxe um guerreiro para fazer guerra espiritual, para te curar, para te libertar. Ele não te aborta do processo, porque ele quer que você aprenda, ele quer que você seja fortalecido nesse processo para que você vença. Amém? Então, sempre há um escape, sempre há um alento do Senhor em todos os vales da esperança, os vales de Acor. Sempre há uma porta da esperança, pelo menos uma. Deus quer trabalhar para te destravar, te destrancar, te desimpedir, te desparalisar. Ou seja, Ele quer te dar mais fé. Todo o processo vai te dar mais fé. E Ele vai começar a substituir os pratos dentro de você, para que o seu som seja alinhado, para que os pratos do Brasil sejam substituídos, para que o som do Brasil seja realinhado. E a bênção está atrelada à promessa. Lembra que ele disse que a esperança está atrelada à expectativa, a fé está atrelada ao objeto da fé, e a bênção está atrelada à promessa. E muitas bênçãos são condicionais. Aliás, na Bíblia quase todas elas são. Se você me obedecer, então você terá isso. Isso é o Velho Testamento. Não. Vai lá no Apocalipse. Se, igreja de Éfeso, você ouvir a minha voz, as minhas instruções, você se arrepender, você mudar os seus caminhos, então eu te darei comer da árvore da vida. Cada uma das igrejas tem uma exortação, tem uma instrução de arrepender-se, de mudança, e se eles se arrependerem, então eles serão vencedores. Forem vencedores, então receberão a recompensa da salvação. Logo, vamos lá, ouvir o que Deus tem para falar e corresponder, mudando aquilo que Ele nos pede para mudar, para que as nossas bênçãos são condicionais, possam vir a acontecer e se desenvolverem em nossas vidas. E para isso nós precisamos não só desenvolver uma mentalidade de vitória, uma mentalidade mais positiva e não só de morte o tempo todo, de ataque o tempo todo, mas de bênção, de promessa. A gente precisa desenvolver uma mentalidade da bênção. E perceber que nós somos parte de um todo, que nós nunca estamos sozinhos. Nós fazemos parte de um corpo. Aí o Tiago falou assim, mas eu não gosto de visitar um corpo de Cristo não sei aonde, porque é cheio de hipócrita. Ele virou e falou assim, vocês acham que tem o quê aqui? Um monte de hipócrita, olha para o seu lado. Tem um monte de gente aqui que está na jornada, junto contigo, junto com o outro hipócrita lá. Não tem ninguém perfeito aqui, gente. Não existe pessoa, ser humano aqui na Terra que seja perfeito. Nós somos chamados para sermos perfeitos como Ele é perfeito, somos chamados para sermos santos como Ele é santo. Estamos na jornada.
estamos na jornada, nós vamos sendo aperfeiçoados no amor, sendo aperfeiçoados nas batalhas, nas guerras, nos processos todos de forja que o Senhor traz e que nós passamos. Então, pare de medir o outro. Olha no espelho. Olha no espelho. Pede para Deus tratar você, porque você que precisa de tratamento. Eu preciso ser tratado em nome de Jesus. Deus, vem me tratar em nome de Jesus. Nós guerrearemos com esperança pela nossa bênção. O Brasil guerreará com esperança pela bênção que o Senhor tem para o Brasil, em nome de Jesus. E a nossa esperança também está atrelada aos nossos desejos, que precisam ser realinhados. Senhor, realinha os meus desejos, em nome de Jesus. Nós temos uma expectativa que vem da porção. Peraí, deixa eu ver de novo. Expectativa que vem da porção em ti, que faz antecipar o que vai acontecer. Nem eu entendi a frase, mas vocês entenderam, vocês são mais inteligentes que eu. Há uma expectativa que vem da porção que está dentro de você, do desejo que está dentro de você, que faz antecipar o que vai acontecer. É a expectativa. Então, existe um desejo em nós. Por isso que a esperança está atrelada ao desejo. Já está dentro de nós a expectativa que está ligada com essa esperança que vem do meu desejo, certo? Mas se o desejo estiver fora do prumo, tudo vai estar fora do prumo. Então, precisa realinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor, os nossos desejos, com os desejos do Senhor. Senhor, faz isso. Seja feita a tua vontade na minha vida como no céu. Alinha o meu querer e o meu efetuar. Que sejam teus o querer e o efetuar, em nome de Jesus. Satanás quer macular a expectativa que nós temos das pessoas, de lugares e de coisas. Então, ele faz tudo parecer horroroso para nós criticamos, deu um tiro no pé, que do jeito que eu estou julgando, eu vou ser julgado, isso abre um monte de brecha, e a gente acaba com um monte de retaliação e não sabe por quê, não sabe nem de onde veio aquele monte de coisa. Então, a nossa esperança, ela gera a fé. A nossa esperança, ela gera caminhos que nos levam a um objetivo. A nossa esperança, ela está atrelada à nossa expectativa, está atrelada aos desejos do nosso coração. E o espírito do medo vai macular todo esse processo. Gente, a gente não pode mais viver sobre o espírito do medo, porque o perfeito amor de Cristo lança fora todo medo. E acabou de dar 3 horas. Senhor, nós te agradecemos por toda a movimentação e mobilização que o Senhor está fazendo lá na Paulista. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Nós abençoamos o Bolsonaro, Senhor. Guarda a vida deles, Senhor. Guarda a vida dos seus filhos, da sua família. Guarda a vida dos seus assessores, dos seus seguranças. Guarda a vida de cada brasileiro patriota que decidiu que o nome do Senhor, que deveria estar ali hoje para aquela foto de Brasil patriota, que será tirada, Senhor. Se nós chegarmos, amém. Se nós não chegarmos, Senhor, nós já estamos de verde e amarelo, com o coração verde e amarelo e vermelho do sangue de Jesus. O único vermelho que eu quero é aquele do sangue de Jesus, amém? Em nome de Jesus. A esperança adiada é um convite para o luto, tristeza, desânimo e ansiedade. Vou falar isso de novo, eu achei isso importante. Quando nós temos uma esperança adiada, uma palavra que demorou muito e eu acabei ficando preso ali, aquele momento em que essa esperança adiada vai ser um convite para a tristeza, mas eu não preciso aceitar esse convite, certo? Então o inimigo traz a cenourinha. Olha, Deus não fez, é porque você não presta mesmo. Olha, Deus não fez porque ele não é Deus de verdade. Olha, o profeta que trouxe a palavra que estava totalmente fora, não confia mais em profeta, não confia mais em gente, né? Então é um convite. Houve um adio, por que a esperança está adiada? Porque nós temos a expectativa desalinhada. Porque Deus não falou como, nem quando, muitas vezes. Ou nós não estamos respondendo. Uma vez assim, de Jacobs, ela trouxe uma palavra de exortação no Rio de Janeiro. Ela falou assim, para quem eu já trouxe palavra aqui? Eu tinha vindo um ano e o anterior trouxe palavras, e depois ela veio e perguntou, para quem eu dei palavras aqui? Algumas pessoas levantaram a mão. Aí ela falou assim, para quem eu dei palavra que não se cumpriu? Um ficou com a mão levantada. E ela perguntou, você fez o que Deus mandou? A pessoa abaixou a mão assim. Por exemplo, Deus falou que vou escrever um livro. Cara, se você não sentar a bunda na cadeira,
todo respeito falo isso, o livro não vai ser escrito sozinho. Você tem que orar, buscar, descobrir como se escreve um livro e sentar lá e falar: Deus, fala o que é para escrever. E escreve. E aí deixa Deus fazer acontecer o processo. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Quando Deus deu a revelação para João, João teve que sentar e escrever a revelação. Não tinha como ela ser levada da cabeça dele, do espírito dele, para as nações, pelas épocas, tempos, né, e tudo mais, sem que ele tivesse escrito. Então, Deus nos traz promessas e nos traz profecias e bênçãos que muitas vezes nós não correspondemos, mas seja lá qual for a situação, o inimigo vai apresentar a cenourinha do convite para a tristeza, o luto, o desânimo, a ansiedade, a desconfiança, e aí minou a sua fé. Porque a esperança adiada mina a fé, e aí você não tem mais a fé para avançar naquilo e ver aquilo de fato acontecer. Olha, amados, mês que vem, para esse mês agora, daqui para o mês que vem, Deus está realinhando o sono do seu povo. Amém? Diga, Senhor, eu digo sim, amém. Pode realinhar o meu som, pode realinhar o som do meu condomínio, o som do meu bairro, o som da minha cidade, o som da minha nação. Eu estou aqui nas suas mãos, me rendo ao teu prumo. Pode pôr na bidorna, pode pôr no fogo consumidor, essa espada precisa fazer o som certo, esse prato precisa ter o som certo, essa flauta precisa liberar o som certo, esse instrumento humano nas suas mãos precisa liberar o som certo, o som da redenção, o som da vida, o som do amor, o som da fé, em nome de Jesus. Amém? E o som do amor, e o amor vai fazer com que o som da fé seja ouvido em todo lugar por onde nós pisarmos as plantas dos nossos pés, nesse passo a passo, a passo a passo, até a Páscoa, e daí em diante, em nome de Jesus. Mude o som que você pensava que deveria ser pelo som que de fato é. Mude o som que você pensava que deveria estar ecoando, entonando, frequenciando, pelo som que de fato é. Senhor, faz-nos ouvir o som certo. Traz o alinhamento do nosso som. Daquela promessa, daquela palavra lá de trás. Realinha, reestrutura, abre os meus ouvidos, realinha os meus tímpanos, toda a minha estrutura de audição espiritual e física. Aproveite e já realinha também a nossa estrutura ocular, a nossa visão espiritual e física, para tudo que o Senhor quer depositar em nosso espírito. E nós vamos agora trabalhar daqui para frente, com fé, com esperança, com expectativa e desejo alinhados. Nós vamos avançar de glória em glória, de força em força, de vitória em vitória, de fé, em nome de Jesus. Seremos triunfantes neste caminho, nessa jornada, em nome de Jesus. Amém? Vamos selar esta palavra com o pão da vida. Esse é o pão, esse é Jesus, o seu corpo, que foi partido, moído, furado, ferido, traspassado os meus pecados, pelas minhas transgressões, pelas minhas iniquidades, transgressões e pecados do Brasil. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. O Senhor já levou sobre si. O teu sangue já foi derramado, a tua água já foi derramada sobre esta terra. Aquele sangue que caiu lá em Jerusalém, já percorreu todo o planeta, já passou pelo Brasil. E o nosso solo há de receber o impacto dessa redenção do sangue de Jesus. E nós o veremos em nossos dias, em nome de Jesus. E nós queremos ser participantes, Senhor, da eternidade que o Senhor reorganizou, recomprou, reestabeleceu e restaurou para nossas vidas e para a nossa nação. Por isso nós
comemos do teu corpo, comemos da tua carne, o pão da vida, para que vivamos, para que participemos e sejamos um contigo como tu és, como Pai. Coma. Vamos comer, não em substituição por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, mas profetizando que eles também, os nossos amados, por quem morreremos, serão participantes do corpo de Cristo e comerão do seu corpo um dia. Nós profetizamos que a primeira onda da colheita será dos pródigos que estão voltando para casa. Será de trabalhadores para a seara. Eles serão salvos para participarem do restante da colheita. Sim, Senhor. Levanta um exército de jovens, como da Revolução de Jesus dos anos 60 e 70, Senhor. As profecias dizem que eles não poderão ser colocados no molde da religiosidade. Ensina-nos, Senhor, qual é o molde que o Senhor tem para eles, para que nós não nos discipulemos errado, para que nós não venhamos a matar essas vidas, colocando-as dentro de estruturas religiosas tradicionais, da nossa tradição, de como nós achamos melhor. Deus, transforma-nos e faz-nos vasos para a bênção desse povo que vai chegar. Usa-nos como instrumentos de discipulado na vida deles, para que eles sejam, para que eles possam voar mais alto do que nós jamais voamos, para que eles tenham mais dons e tenham mais poder ainda do que nós já tivemos, já que eles não estão presos, Senhor, nessas estruturas da religiosidade que nós temos. O Brasil come, porque o Brasil será desatado a voar, a avançar pelas nações, uma nação adoradora, uma nação evangelista, uma nação cheia de semente para semear, uma nação cheia de águas vivas para regar essas sementes, e uma nação com um som ímpar, um som de libertação, um som de cura, um som e uma unção que vem direto do trono para um tempo como este. Sim, Deus. Sim, Deus. Este é o teu sangue, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por nós, pela nossa nação, pelos nossos filhos, pela nossa semente, pela nossa descendência e pela nossa nação, Deus. Neste sangue está a alma, a vida, a luz, o DNA do próprio Criador. Nós bebemos do teu sangue, amado Jesus. Nos remembramos a árvore da vida. Nos remembramos a sua seiva. Nos remembramos o teu DNA, a tua fonte de vida, a tua essência. Nós bebemos profetizando que os pródigos beberão em breve. Nós bebemos profetizando essa nova unção que o Senhor vai derramar e esse novo som que o Senhor vai derramar nas nações da terra, no Brasil e em nossas vidas. Vai ser um reboliço, Senhor. Vai ser um reboliço, Senhor. Ajuda-nos a estarmos firmemente arraigados na rocha que é Jesus, para suportarmos todos os vendavais que vêm. E porque nós estamos em Ti, nós nos dobraremos, mas não seremos arrancados. Nós não vacilaremos, nós nos dobraremos, nos prostraremos diante do Senhor. O vento do Espírito nos dobrará, e o inimigo vai lançar a seta e não vai nos acertar, porque nós, no momento certo, nos rendemos a Deus, nos submetemos a Ele.
nos humilhamos diante dele. E essa foi a nossa profissão. Nós bebemos o Brasil dele. Peraí. Brasil recebe essa bênção, essa profissão, esse lavar do sangue de Jesus para que sejamos libertos em nome de Jesus. Em Apocalipse diz que o sangue de Jesus nos liberta. Em outro lugar diz que o sangue de Jesus nos lava. Lava-nos e liberta-nos pelo teu sangue, em nome de Jesus. Ó, Barzilai. Barzilai, ser curado, ser salvo, ser liberto, levanta-te e resplandece, pois é chegada a tua luz e a glória do Senhor vem sendo sobre ti. Que levanta tu, manda lemora, cai, mesmo brecha, do cantor da vaca, sim, nega, cico, charga, durga, leria, sungar, chaca, katia, lai, katia, lirga, batura, chora, gente. Vem com Deus, vem com Deus, se hoje da manhã eu chorei, cadê Deus? No Senhor vem com o seu povo, nós rendemos doação. Quando o Senhor vem com o seu calor, nós rendemos doação. Quando o Senhor vem com o seu cantor, nós rendemos doação. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus sobre o Brasil. Nós reconhecemos que o Senhor é Jesus. Que o Senhor é o leão de Judá que ruge sobre a nossa nação. Nós reconhecemos que tu és o Cordeiro de Deus que foi ao sacrifício pela nossa nação e que ressuscitou e está de pé no trono. Nós reconhecemos o teu chamado para a nossa nação. Tu és o nome sobre todo nome, Jesus. Teu é o sangue, o único sangue que pôde comprar as nossas vidas e comprar a nossa nação. Nós nos rendemos inteiramente a ti. Para a tua honra e para a tua glória, lançamos diante de ti as nossas coroas. Diga-nos, glória, honra e poder para todos sempre. Amém. Sim, amém. Saibam, amados. Brasil. Amém? 15h15. Vamos ver se dá tempo de chegar. Amo vocês. Deus os abençoe grandemente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelas orações. A nossa internet foi consertada. Amém? Nos vemos domingo que vem. E pela semana, se eu conseguir gravar algum vídeo. Shalom, shalom.